primeiro lugar, vamos. Aleluia a Deus! Glória a Deus. Em primeiro lugar, o sol da amada igreja com o Pai do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu creio que todos aqui estão alegres, né? Nós estamos aqui novamente na casa do Senhor, né? O Senhor nos concedeu essa grande vitória de nós estamos aqui, né? Glória a Deus, porque eu tenho esse pensar comigo, né? Que o Senhor Deus é tudo nas nossas vidas, né? Se não fosse Ele, nada poderia acontecer nas nossas vidas, né, de bom. E se não fosse Ele também, nós poderíamos não estar aqui, porque muitas coisas acontecem nas nossas vidas, né, devido, às vezes, a gente não tem aquela confiança no Senhor, né, mas nós que prestamos confiança no Senhor, nós somos protegidos, né, por Ele. Ele nos dá livramento. Quero dizer para a igreja que nessa semana mesmo, né, eu passei pelo um livramento, né, que eu vinha na minha bicicleta, né, transportando a minha mercadoria, né, glória a Deus. De repente eu ia passando no lugar e o moço, o indivíduo, ele abriu a porta do carro e eu não estava esperando por aquele momento, bati na porta do carro, caí no asfalto, né, e ali podia acontecer, vir um carro, né, atrás de mim, porque ali é um trânsito de movimento, mas não aconteceu isso porque era um final de semana, dia de sábado, e o movimento é mais, né, é mais devagar. Mas ali foi um livramento de Deus. Me machucou um pouco a mão, né, o ombro, mas graças a Deus estou aqui, né. Poderia ter acontecido algo mais, né, mais de perigo, né, da minha vida e tal, mas Deus me deu esse livramento. Mas para não ficar nas minhas palavras, irmãos, eu vou ler aqui, abrir a minha Bíblia. Desculpa aí, né? Glória a Deus. Aleluia! Vou abrir a Bíblia, os irmãos abrem a Bíblia no livro de Josué. Nós vamos falar um pouquinho, né, do poder que nosso Deus tem e o que o Senhor Deus ele nos garante na nossa vida, né? Ele vai falar para a igreja nessa noite de uma maneira mais assim, diferente. É um livro muito conhecido, os irmãos também já têm examinado, né, as Escrituras Sagradas e sabem a finalidade dessa passagem, né? Glória a Deus, aleluia. Que se encontra aqui no livro de Daniel, capítulo 1, verso 1, versículo 1 também, em diante, né? Josué, o livro de Josué. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O tema da palavra, Deus fala a Josué, glória a Deus, animar, o ânimo, né? Dando um ânimo para Daniel naquela peleja. Glória a Deus. Josué, desculpa, irmão. Meu Deus, perdão. O livro de Josué, capítulo 1, versículo 1. É Josué. Glória a Deus, aleluia. Josué está no livro de Josué mesmo, capítulo 1, né? Glória a Deus, aleluia. Josué é aquele que tinha o seu companheiro, né, Caleb, né? Pôs vencedor na batalha, né? Glória a Deus, para chegar na terra prometida. Amém? Graças a Deus. Isso sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Amon, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo. Glória a Deus. Aleluia.
a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aleluia, glória a Deus. Todo o lugar que pisar a praga dos seus pés, vos lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Glória a Deus, aleluia. Desde o deserto, desde também deste Líbano, até ao grande rio, o rio de Eufrates, toda a terra dos heteus, e até os grandes mar, para o poente do sol, será o vosso termos. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça, tem-te bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Lhe darei tão somente esforça, tem muito bom ânimo, para ter o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a esquerda, nem para a direita, para que prudentemente te conduzirá por onde quer que andares. Não desampararei, não não desapartes da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque tão farei prosperar os teus caminhos, e então prudentemente te conduzirá. Não mandei eu esforça-te e tem bom ânimo. Não teme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Eterno Deus soberano Pai, neste momento glorioso, nós pedimos ao Senhor nesta noite, Senhor, para o Senhor visitar cada um nesta noite, colocar no nosso coração, meu Pai, fé e confiança no Senhor. Meu Deus, que as palavras, meu Pai, que nesta noite serás, meu Pai, distribuída, não é de mim, não é de ser de mim, mas sim do Senhor. Porque todo poder está na tua mão, toda a glória é do Senhor. O Senhor, meu Pai, é que dá a palavra. O Senhor, meu Pai, que é o dono do poder. O Senhor que faz a cura, faz a libertação.
para que todos, meu Pai, que nesta noite entrou pelas essas portas, entraram com suas fé, com confiança no Senhor, que não sai, não volta para seus lares da maneira que entraram, mas que possa levar, meu Pai, cada um a sua fé, meu Pai, multiplicada, para que saiba que o Senhor é um Deus, meu Pai, que operou no passado e que hoje está operando no presente. E o Senhor deu para nós como herança o seu Filho, para que ele possesse, meu Pai, a edificar a nossa fé, dar-nos sabedoria, meu Pai, para levar o seu Evangelho, para não esquecer, meu Pai, da sua lei e seu estatuto e a promessa que o Senhor deu ao seu povo. Que o Senhor possa habitar no nosso coração nesta noite, e nós te agradecemos por tudo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podemos sentar, irmão. Glória a Deus, aleluia. Aqui, né, nós acabamos de ler uma parte, né, importante da Santa Escritura Sagrada, né, que é a condução, o conduzo e o, vamos supor, a mudança de um povo privilegiado por Deus, um povo que Deus escolheu para ele, os cuidados que Deus tinha com aquele povo, né, irmãos, né? Nós sabemos que o seu Deus, ele zelou daquele povo, ele, glória a Deus, aleluia, escolheu os seus servos, né, de confiança, temente, para que conduzisse aquele povo que era escravizado pela mão de um homem, glória a Deus, cruéis, né, que se chamava Faraó, lá no Egito. Glória a Deus. Nós sabemos que o Senhor Deus, para ele cumprir com a promessa que ele fez do seu filho, glória a Deus, seu amigo, seu servo Abraão, glória a Deus, aleluia, ele prometeu, né, que dele surgiria uma grande nação. E essa nação, ela veio, glória a Deus, aleluia, se multiplicando, glória a Deus, aleluia, através, glória a Deus, do povo de Deus, passando de geração a geração. Glória a Deus, aleluia. Nós queremos entender nessa noite essa parte de confiar no poder do Senhor. Glória a Deus. Isso os irmãos sabem que não é para qualquer um. Muitas vezes nós passamos por problema difícil em nossas vidas, que muitas vezes nós pensamos que não tem solução. Mas é por aí. A nossa fé que é fraca, a nossa confiança que nós não prestamos ao nosso Criador. Que quando o Senhor Deus falou para Josué, para ele esforçar e ter bom ânimo, porque ele viu em Josué falta de coragem, porque Josué olhava para frente dele, para as margens do mar e dos rios, e daqueles lugares que eles tinham que passar para chegar até nessa terra prometida por Deus. Ali tinha barreira forte. Tinha barreira forte. Então Josué, ele parou, olhou a distância, o lugar que ele tinha que passar pelos inimigos, que fazia frente, glória a Deus, adiante do povo de Deus, e cercava para o povo de Deus não passar, porque ele sabia que aquele povo, ele tinha, glória a Deus, aleluia, uma confiança tão grande no Senhor Deus, e ele via a notícia, né? Ele via o poder que o Senhor Deus, ele mandava, né, sobre aquele povo, né? O poder que ele dava para aqueles líderes conduzir aquele povo. E ele sabia que aquele povo também era um povo que ele, pelas viagens que eles faziam, pela, glória a Deus, aleluia, pelos transportes, pela dificuldade dele, eles pensavam que aquele povo não tinha força, aquele povo não era povo que aguentava batalha.
E ali tinha muito daqueles inimigos que eles tinham preparo, só pensava no mal. Quem só pensa no mal, ele só prepara o seu corpo para a luta, para vencer, para ser vencedor nas lutas. Nós vimos por aí que tem essas pessoas que, glória a Deus, aleluia, tem força, né? Eles fazem aquele, glória a Deus, a preparo, né? Para poder lutar, para não perder, né? Então, eles são assim, mas o povo de Deus, a força dele vinha de Deus. E eles venciam pela sua confiança, pela sua fé. Glória a Deus, aleluia. Então, o seu Deus, ele foi, né, e chamou, né, Josué e falou para ele sobre Moisés. Todos sabem as histórias de Moisés, né? Moisés, ele foi um homem escolhido do ventre da mãe dele para tirar aquele povo lá do Egito, da mão de Faraó. Glória a Deus, aleluia. Moisés, Deus poupou ele no ventre da mãe dele. Glória a Deus, aleluia. E preparou Moisés, né, de uma maneira, né, que outro não podia fazer o trabalho que Moisés fez. Glória a Deus, aleluia. Moisés, ele foi adotado pela filha de Faraó, foi criado no palácio como príncipe, né, do Egito, e ali Deus tinha plano na vida dele. Ele saiu do Egito corrido. Ele saiu por pequena coisa, saiu do Egito corrido. Ele foi para um lugar distante do Egito, chamado Líbia, e lá ele foi preparado para conduzir aquele povo no deserto, né? Lá ele passou a ser pastor de ovelha, e o Senhor Deus falou com ele pela primeira vez no Monte Horebe. Glória a Deus, dando ele, glória a Deus, essa instrução para ele voltar ao Egito para falar com aquele povo a finalidade de quem era o seu Deus, né? E o que o seu Deus tinha de plano na vida deles, né? Então, o que o seu Deus falou para Moisés? Falou assim: Moisés, eu quero que você... Moisés estava pastorizando as ovelhas, não vou ser muito atenso na palavra, né? Moisés estava na casa de um homem que, na finalidade, ele passou a ser genro desse homem. O nome dele era Jetro, quando ele saiu do Egito corrido. Então, lá na casa de Jetro, ele passou a trabalhar para Jetro, como pastor de ovelha. Então, ele foi pastorizar as ovelhas no Monte Horebe, né? E lá, ele entrando por uma grota, ele viu um pé de sarça ardente, né? Se queimando, mas não era consumida. E ali Deus falou com ele pela primeira vez. Falou assim: Moisés, tire a sua sandália dos seus pés, porque a terra que você pisa é santa. Glória a Deus, aleluia. Então foi a primeira vez que o Senhor falou com Moisés. E ali Moisés, né, ele viu que era a voz de Deus, ele se ajoelhou. A Bíblia fala que ele jogou seus mantos por cima do seu rosto, né, com medo de olhar, né, sobre o poder de Deus. Então o seu Deus começou a falar com ele o propósito que o seu Deus tinha na vida dele. Então, para assumir, ele voltou ao Egito, né, que o seu Deus, né, mostrou para ele o poder que ele tinha, né, que Moisés falou: Senhor, quem sou eu para voltar no Egito? Né? Ele estava se revelando que de lá ele tinha saído corrido. Se ele voltasse lá novamente, o Faraó matava ele. Mas ele tinha proteção de Deus. Não, então o seu Deus mostrou para ele, né, o poder que ele tinha para ele, né, ser livre, para ele vencer. Aí falou: Moisés, o que você tem na sua mão? Ele falou: Senhor, é um cajado, lança ele no chão. Aí Moisés lançou aquele cajado no chão, virou uma serpente, né? Aí o Senhor Deus falou para ele: pega na cauda dela e puxa. Ele pegou na cauda dela, puxou, voltou novamente o cajado. O cajado é uma vara que os pastores, né, dirigiam as ovelhas, né? Ele, com aquela vara, ele dava sinal, as ovelhas pediam. Então, glória a Deus. Aí ele falou: tudo bem,
Ele falou, agora coloca suas mãos nas suas vestes. Ele colocou, enfiou a mão assim nas vestes, aí tirou, estava branca igual a neve, tipo uma lepra. Ele falou, torna a colocar novamente. Ele colocou novamente, a mão ficou normal. Ele falou, agora você vai, glória a Deus. E deu para ele a instrução como que ele falava lá com aquele povo. Lá ele tinha que se reunir com Arão, que era o irmão dele, né? E Arão era sacerdote. Então, eles se reuniram e ali, pelo poder de Deus, foi 10 pragas, né? Foi 10 pragas que foi lançado no Egito, né? Primeiramente, Moisés chegou no Egito, falou com o faraó e deu sinais que o seu Deus deu ele de poder, aquele cajado, e ele fez que aquele cajado transformasse na cobra, serpente. E também os feiticeiros, os mágicos e os feiticeiros de Faraó também fez também surgir outra serpente também. Mas só que aquela serpente que Moisés lançou era poder de Deus, consumiu com aquelas de Faraó, né, daqueles homens. Então, o que acontece, irmão? Ali, né, no final das 10 pragas, Moisés pegou a caminhada pelo deserto, né? Então Deus veio trabalhando na vida de Moisés com aquele povo, abriu o mar vermelho. A Bíblia fala sobre, né, a nuvem que cobria o sol pelo dia, a coluna de fogo que vinha pela noite para iluminar aquele povo. Então Deus cuidando daquele povo. Mas a palavra de Deus hoje quer dizer para os irmãos sobre a nossa luta terrestre, sobre a nossa caminhada adiante do nosso Deus. Deus nos chamou para essa batalha espiritual, para que nós pudéssemos ter confiança na pessoa dele, através de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, né? E nós fosse adiante com a promessa dele, nós não desanimasse, né? Porque tem muitos aí desanimando, voltando para trás, não aguenta a luta, né? Não aguenta a prova, né? E nós somos provados de todo jeito. Eu, se eu fosse olhar, meus irmãos, a prova que eu já tenho passado por mim, eu não estaria aqui. Eu não estava aqui. Eu estava no mundo outra vez. Eu estava pior do que eu era, né? Porque a revolta de uma pessoa, né? Vamos supor, uma pessoa que é sujeitada a aguentar calúnia, sem merecer, sem ser culpado, é duro, né? Então, Jesus aguentou tudo isso por nós, sabe por quê? Porque era cumprimento. Era cumprimento. Jesus sabia. E também Jesus, se ele quisesse desistir, né, desse sofrimento que ele teve por nós, ele tinha resistido. E ele podia sair muito bem. Ele tinha poder. Na hora que o povo, o homem mau, estava fazendo maldade com ele, ele podia mandar chuva do céu, igualmente Deus mandou para acabar com Sodoma e Gomorra. Ele poderia ter feito isso, mas é que era cumprimento. Tinha que ser cumprido, né? Aquilo que passou por Jesus, por nós, né? Para hoje nós ter direito de salvação, não é mesmo? Então, o Senhor Deus está nos despertando nesta noite, porque tudo que ele falou com seus profetas, seus patriarcas, e Jesus falou para os seus apóstolos, ele sabia que hoje, no presente, eles não estariam aqui. Hoje quem estaria aqui no lugar deles era nós. Aqui tem profeta, aqui tem apóstolo, né? Aqui tem homem de Deus, né? Porque Deus, quando ele dá a palavra para nós, é porque ele usa nós para nos falar a possibilidade do seu poder, da sua glória, representar a sua glória. Nós somos representantes de Deus. Nós somos oficial de Deus, tanto o homem como a mulher de Deus que está na casa de Deus, trabalhando para Deus. Então, para que Deus nos conduziu, nos chamou, através dos seus profetas, dos seus apóstolos? O que é que Jesus falou? Jesus falou que ele ia voltar para o Pai, mas ele licionou os seus apóstolos, né? Para que os apóstolos fizessem o mesmo trabalho que eles estavam fazendo aqui na terra. Ele voltou para o céu, mas os apóstolos, eles ficaram fazendo a mesma obra que Jesus fazia, o mesmo trabalho que Jesus fazia, eles continuaram a fazer, até melhor,
em nome de Jesus, né? Pedro era uma pessoa que não era convertido, andava com Jesus, mas não era convertido. João não era convertido, glória a Deus, aleluia. Mas no final ele se arrependeu, chorou, né? E Deus perdoou ele, e ele foi uma bênção no ministério de Jesus, né? O apóstolo Pedro, ele chegou lá no templo de Formosa e fez um milagre que todos ficaram abismados com o milagre que ele fez através do Senhor Jesus, né? Pedro e João. Eles chegava lá no templo, tinha um paralítico que ele era levado todos os dias pelos outros, carregado, transportado pelos outros para a porta do templo para pedir esmola. Glória a Deus, aleluia. Ele vivia daquilo, de pedir esmola. Glória a Deus, ele não andava. E ele era deficiente de nascença. Glória a Deus, aleluia. Então, Pedro e João, né? Glória a Deus, aleluia, eles foram no templo para orar. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia fala que eles foram na hora nona, né? Glória a Deus, aleluia. Então, quando eles chegaram na porta do templo, aquele paralítico olhou para eles e pediu uma esmola. Aí Pedro falou para o paralítico: olha para nós. O paralítico fitou os olhos em Pedro, pensando que ia ganhar uma recompensa, uma esmola boa, né? Então, Pedro virou para ele e falou assim: nós não temos ouro e não temos prata, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda, né? Glória a Deus, aleluia. Então, foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou, né? Para fazer as obras que ele fazia, né? Para nós buscar ele, confiar nele, né? Para nós não ser envergonhados pelo inimigo, né? E para nós vencer a batalha, porque a nossa batalha não é aquela batalha que aquele povo no passado eles encaravam, eles guerreavam para tomar posse de lugares melhores. Deus conduzia eles para os lugares melhores, para as terras boas, né? Para eles poderem prosperar, né? Então, glória a Deus, aleluia. Mas aquele povo nunca pôde fazer aquilo que Jesus fez. Glória a Deus, aleluia. Eles eram usados por Deus, fazia o trabalho de Deus, né? Eles obedeciam a Deus, andavam correto com a lei que Deus preferia que eles andassem, mas fazer o que Jesus fez, eles não conseguiram fazer, né? Então, aquele povo que foi tirado do Egito a destino a Canaã, foi promessa que o Senhor Deus teve na vida daquele povo. Por quê? Porque o povo começou a se humilhar e chamar, e chorar, e implorar ao Senhor. No sofrimento que eles passavam ali, né? Chicoteado, trabalhando esforçado, sem ter salário, pela comida, pela dormida, né? Então, eles passaram a clamar o nome de Deus. Senhor, tem misericórdia de nós, tira nós deste lugar, né? Então, o Senhor Deus ouviu o clamor dele. Então, Faraó tinha lançado uma ordem demônica para que matasse os meninos dos hebreus, macho que nascesse, matasse, deixasse só a fêmea, para que não multiplicasse a quantidade daquele povo, não crescesse, para não formar exército forte e tomar até o Egito deles. Eles pensaram assim no pensamento maligno. Então, Deus poupou Moisés, e Moisés foi ser o transportador daquele povo do Egito a destino a Canaã. Mas nós sabemos que Moisés já era uma pessoa de idade, cansado, e batalhou muito, e por ele também desobedecer Deus em alguma parte, né? Então ele não teve esse direito de pisar na terra prometida, Canaã, a terra que Deus prometeu ao povo dele, né? Mas ali tinha dois varão valoroso, corajoso, varão que tinha punho para pegar na espada, tinha instrução de guerreiro, era homem corajoso, né, que não tinha medo. Então Deus chegou e reforçou Josué nessas palavras, para ele
ter força para poder passar por todo aquele mal, todo aquele impedimento e alcançar a terra, e levar aquele povo, que era a promessa do Senhor na vida daquele povo de dar Canaã, que era uma terra boa, uma terra que manava leite e mel, né? Igual a gente sabe que quando Moisés mandou os 10 espiões para explorar a terra, Josué e Caleb foi no meio. 8 voltaram para trás, né? Matando aquele povo, matando a alma daquele povo, a fé daquele povo, falando que lá é uma terra que aquilo era conversa fiada, ninguém conseguia, que era uma terra que tinha muito gigante, tinha muita fera brava. Mas Josué e Caleb não, estava na promessa. Ele fez uma palavra, um para o outro, que agradou o Senhor Deus. Caleb falou para Josué: Josué, você sabe muito bem que o nosso Deus falou para Moisés que essa terra era boa e essa terra ia ser nossa. Aqui ia ser a terra do nosso descanso, da nossa folga. Então, nós não vamos desanimar, não. Nós vamos levar um fruto dessa terra para que o povo veja que a terra realmente é boa, né? Então, eles levaram para mostrar a Moisés e o povo um cacho de uva e um cacho de fígado. Foi uma carga para 2 homens. E quando chegou lá, o povo que estava querendo desanimar, eles se ativaram. E Deus gostou muito do propósito. Então, Deus tirou do comando Moisés e Arão e colocou Josué e Caleb. Foi o único guerreiro que alcançou a terra prometida, que pisaram na terra prometida. Glória a Deus. Que eles venceram. Eles venceram todo o mal que tinha pela frente. E o Senhor Deus, nesta noite, fala para a igreja permanecer na sua fé, né? Não esquecer que nosso Deus é forte, é poderoso, é um Deus que nunca perdeu batalha. Ele está com nós nessa guerra, está com nós nessa luta. Glória a Deus. Ele está aqui para poder acabar com a nossa enfermidade, com o nosso cansaço. Ele está aqui para poder ativar a nossa fé. É só nós crer, é só nós colocar a nossa vida, né, na mão do Senhor, né? E aqueles que ainda não têm Jesus, né, que nessa noite também pode fazer também um compacto com Ele, que Ele está aqui para poder abençoar, para salvar. Se tiver problema, na hora que terminar a pregação, vem aqui na frente, que os homens de Deus vão orar por aqueles que estão precisando de oração, que estão enfermos, aqueles que estão com filhos nas drogas, estão com problema na justiça, né? Até mesmo seus lares estão em problema, em luta, em confusão, em separação, em demanda. Então, o Senhor Deus, nesta noite, está aqui para nos abençoar nessa parte, para determinar com esse problema todo nas nossas vidas, não digo na vida dos irmãos, mas na minha vida também. Nós entregar nossos caminhos ao Senhor, né? A Bíblia fala que nós entregando nossos caminhos ao Senhor, tudo Ele fará na nossa vida. Mas então, irmão, para finalizar a palavra desta noite, nós vamos passar um pouquinho, né, ali para o livro de, glória a Deus, não vamos muito tenso, o livro de João, glória a Deus, aleluia, capítulo 3, versículo 16, né, os irmãos não precisam nem abrir a Bíblia, que a palavra de Deus nos diz assim: Deus, né, amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, unigênito, para que todos aqueles que nele crescem não perecessem, mas que tem a vida eterna. Está entendendo, irmão? Amém? Então, Ele deu o seu único Filho. Não é qualquer um que faz isso não, né, irmão? Abraão ia fazer isso com Isaac, né? Ele ia dar como loncate Isaac a Deus, mas Deus não quis que aquilo acontecesse, né? Mas o Senhor Deus, Ele tirou o Filho dele do lado dele, à direita dele. Jesus sempre, o trono dele foi à direita do Pai. Ele tirou ele de lá, né?
que era a pedra mais preciosa dele, ele tirou de lá e mandou aqui para esse mundo contaminoso para sofrer. Igualmente ele sofreu, derramar sua última gota de sangue para que nós tivéssemos direito de salvação, né? Nesta noite, o Senhor Jesus manda falar para a igreja que a igreja não temer, ter bom ânimo, né? Ser vencedor, igualmente ele foi vencedor. Glória a Deus, né? Não olhar para a esquerda, não olhar para a direita, somente olhar para ele, Senhor Jesus, que só ele que tem o poder de dar a nós a salvação. Ele é a ponte, né? Enviado pelo Pai, ele foi a ponte para nós chegar até Deus, atravessar do abismo até Deus. Ele foi a luz do mundo para iluminar os nossos caminhos, para também nós enxergar o caminho também para ir até Deus, né? Então, se não fosse o Senhor Jesus, nós hoje não estaríamos aqui. Nós já tínhamos sido consumidos pelo mal, né? Mas através dele nós hoje estamos aqui, né? Nesta noite, com saúde, né? Com força, né? Para falar, para cantar, para louvar o nome dele, glorificar, exaltar o nome dele. Mas a promessa que Deus deu a Josué, a Moisés, Arão, Josué e Caleb, a destino a Canaã, aquele sofrimento todo que eles tiveram pelo deserto, lutando, guerreando, derramando até mesmo sangue, para poder ser vencedor, para passar por cima dos inimigos, né? Os heteus, os abuseus, né? Todos aquelas nações de gente, né? Glória a Deus, aleluia. Os meredianos, os melitanos, raros, os filisteus, os abuseus, né? Então foi tudo pessoas, nações que não tinha Deus, né? E era contra o povo de Deus e barrava, fazia barreira para o povo de Deus não conseguir ganhar sua vitória. Assim somos nós hoje. Nós estamos na promessa de quem? A promessa de Jesus, né? Lá no Velho Testamento, o Senhor Deus, ele levava o seu povo para uma terra futura, né? O Senhor Deus falou para Abraão: sai do meio de suas parentelas, porque eu vou te mostrar uma terra, né? Uma terra que ainda não foi vista. Então, ele levou Abraão para um lugar que Abraão ia produzir, ia ter futuro, um lugar de prosperar. Glória a Deus. E Senhor Deus pegou aquele povo de lá, do Egito, levando a destino a Canaã, para prosperar também, daquela terra boa, para viver da semente da terra, do fruto da terra. Mas o Senhor Jesus é diferente, né? O Senhor Jesus, ele nos garantiu vida eterna, né? Lá no São João 14, né? Ele falou nas palavras dele, né? No livro de São João 14, né? Versículo 1, né? Ele falou nas suas palavras, né? Vou ler aqui um pouco da palavra para finalizar. Glória a Deus, que as horas não esperam, né? Glória a Deus, aleluia. Ele falou assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muita morada, se não fosse assim eu vos não teria dito, né? Glória a Deus. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vos esteja também. Amém? Promessa de Jesus. Então nós estamos nessa caminhada. Aí o povo, né, aquele povo, ele guerreava contra a carne e contra o sangue. Mas hoje nós lutamos contra as protetais do mal, contra as coisas espiritual, né? Porque o inimigo, ele é espírito,
O inimigo, ele anda ao nosso derredor e nós não vemos ele, mas ele vê nós. Mas tem alguém que protege a nós também, que é Espírito. Nós não vimos. Nós vimos as coisas de Deus pelos olhos da nossa fé, pela nossa fé. A Bíblia fala que nós vamos alcançar a nossa salvação pela nossa fé, né? Se nós não tivermos fé, nós não conseguimos nada da parte de Deus. Primeiro, nós temos que ter fé e prestar confiança em Deus, né? No Senhor, para nós conseguir os nossos objetivos. Eu nunca vi uma pessoa chegar na casa de Deus, contar uma bênção, se ele não tivesse fé, para poder conseguir ganhar aquela bênção, né? Então, em primeiro lugar que nós temos que fazer, né, que nós não sabemos do coração do irmão, das irmãs, de ninguém, nem as irmãs sabem, ninguém sabe do nosso coração, ninguém sabe o que, é que nós estamos pensando agora, neste momento. Cada um de nós cada um estamos com o nosso pensamento. Nós não sabemos do pensamento do nosso irmão, nós sabemos do nosso pensamento, mas nós sabemos que o Senhor Deus sabe. O Senhor Deus sabe, ele sonda o nosso interior, lá dentro de nós, no profundo de nós, ele sonda. É a mesma coisa, ele está vendo, nós olhando para essa Bíblia, ele está nos sondando o nosso coração, o nosso pensamento, né? Ele sabe qual é o nosso propósito, qual é o nosso objetivo, o que nós precisamos. Então, nessa noite, nós estamos aqui, cada um com o seu problema. E cada um vai entregar o seu problema na mão de Deus, né? E cada um vai falar com Deus nesta noite, na hora da oração, né? Cada um vai entrar, né, com o seu propósito, né, de receber a sua recompensa de Deus, e Deus ter a sua misericórdia em cada um de nós nesta noite, né, para resolver o nosso problema. Irmãos, eu não sou pregador, eu estou falando aqui a palavra que está na Bíblia, plantada na Bíblia Sagrada. Eu não estou aumentando nem diminuindo. Mas uma coisa eu tenho que falar para os irmãos. Aqueles que estão seguindo a Jesus, capricha para não sair dos caminhos do Senhor. Porque uma coisa eu tenho de certeza, que o Senhor está próximo para buscar o seu povo. E quando ele vier buscar o seu povo, ele vai buscar aquele que é lavado, remido no sangue dele, aquele que está purificado, aquele que está esperando, aquele que está igualmente aquelas virgens prudentes, né? Não sei igualmente as loucas, né? Porque as loucas não vigiaram, né? Então elas manteram as botijas delas sem azeite e as lamparinas vazias, mas as prudentes, elas sempre estavam com as lamparinas cheias, né, e acesa. Glória a Deus. Por quê? Porque elas estavam esperando a hora do noivo chegar, né? E de repente, quando o noivo chegou, elas correram, entraram pelas bordas, né, foram acolhidas, e as prudentes e as loucas, enquanto foram comprar os azeites para botar nas suas vasilhas, as portas das bordas se fechou. Assim vai ser a vida de Jesus. Nós temos que estar preparados. Agora, a nossa preparação vem de nós mesmos. Nós temos que corrigir os nossos erros, né? Nós temos que consertar a nossa vida. Cada um tem que consertar a sua vida. Cada um tem que buscar da sua maneira, que você busca sua fé a Deus. Nós não podemos ficar olhando o irmão, não. Porque enquanto nós olhamos o irmão, nós perdemos a nossa bênção. Às vezes nós estamos olhando o que o irmão está fazendo e estamos esquecendo de nós, né, botar nossa vida no altar. E aí, muitas vezes, nós estamos pensando errado, que o irmão está errado, que o irmão não está seguindo certo, e ele está no propósito com Deus, então Deus está agradando Deus. E você, às vezes, está olhando para a vida do outro, né, pensando que você está certo e o outro está errado, você vai perder sua bênção. Porque Jesus sonda o nosso coração. Ele não quer ver a nossa exaltação, a nossa altura, o nosso poder, o nosso querer ser, não. Ele está olhando por dentro de nós. Assim ele falou para Samuel lá na casa de Jessé. Falou: Samuel, você conhece o homem pela aparência, mas eu conheço o homem lá dentro, o interior dele, o coração dele, né?
A dor que Samuel olhou aqueles rapazes todo formoso, bonito, forçoso, né? Cheio de... Mas Deus estava olhando aquele que estava lá tomando conta da ovelha, né? Então, nesta noite, irmão, vou ficar de pé, né? Para nós agradecer a Deus pela palavra, né? Glória a Deus pelo o conforto que Ele deu nós nesta noite espiritual, né? Vamos orar ao Senhor para me entregar a palavra ao nosso presbítero. Eterno, soberano Deus, neste momento nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, falar em cada coração nesta noite. E aquele, meu Pai, que ainda está, meu Pai, ainda indeciso de te servir, que o Senhor possa tocar no coração dele o desejo ardente de salvação. E nós te agradecemos em nome de seu Filho amado e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, os irmãos podem se assentar, agora são 9h05, mas eu vou pedir um pouquinho de paciência.